Paz do Senhor, amém. Deus me deu 3 palavras, mas eu vou começar de trás para frente, da última para a primeira. A palavra fala que muitos são chamados, poucos escolhidos, que os últimos serão os primeiros, então vamos começar por aí. Palavra que Deus me deu está em 1 Samuel, capítulo 16, onde Deus manda o profeta Samuel e ungir um dos filhos de Jessé. E quando o profeta chega lá, automaticamente ele começa a olhar pela aparência. Todos os filhos de Jessé têm aparência de rei, são musculosos, altos, bonitos, já fazem parte do exército de Saul. Então, obviamente, né, ele acha que é um daqueles ali, né? E o primeiro que se apresenta, se não me engano, é Abinadab. Eliabe, perdão. Para você ver que é Deus que me deu a palavra. Faz tempo que eu não leio essa palavra, faz tempo, para ver quando Deus traz, né? Eliabe. Assim que Eliabe se apresenta, o profeta olhando, profeta com o ouvido ungido, com a voz sensível à voz de Deus, ele fala assim: verdadeiramente és aí o escolhido do Senhor. Mas justamente por ele ter o ouvido sensível à voz do Senhor, Deus fala para ele: não, Samuel, não tenho escolhido, não atentes para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. E Deus me deu essa palavra, e agora há pouco eu fui na rua comprar algo, e uma pessoa me falou o seguinte, ela falou assim: uma pessoa veio me dizer, história horrível quando começa assim, né? Eu sei que nós temos que contar o testemunho da pessoa, não devemos dar nomes, não devemos dar endereço, é como eu falo aqui, a história da pessoa pode edificar vidas, não precisa dar nome nem endereço, né? Só o testemunho. Mas a gente percebe a fofoca pela malícia muitas vezes, a diferença da fofoca. Uma pessoa veio me dizer que você colocava no status pedindo ajuda para consertar a igreja, pedindo ajuda para estar reformando a igreja, e hoje dentro da igreja tem uma oficina mecânica, a igreja fechou, vocês abriram pensão, começaram a vender comida, nada a ver, que não sei o quê, né? E foi como um soco, irmão, é como um soco. E eu fui e falei assim, na hora eu percebi que tinha sido o filho dessa mulher que falou. Por quê? Porque eu virei e falei assim: esse filho de Satanás, esse filho do capeta, ele orou ao Senhor, ou ele está se levantando para me entristecer mais do que eu já estou para baixo? Porque não sei, a senhora sabe que nós pagávamos o aluguel, o João desempregado, recebendo seguro-desemprego, e nós pagávamos o aluguel da igreja. Para quê? Para manter moradores de rua adorando ao Senhor, para manter a igreja cheia de jovens que eram dizimistas, irmão. O jovem ganhava R$100 de oferta, vendo todo o trabalho que estava sendo feito, pegava R$10 e vinha e dizimava. E ele às vezes falava assim: tia Márcia, eu vou botar os R$5 na oferta, não vou botar no dízimo não. Eu falei: não, o teu dízimo tem valor. Para você é pouco, mas se você está dando de coração, ele vai fazer parte dos 1.300 que nós pagamos, que é o aluguel. Nós estávamos pagando 1.100 porque conseguimos um desconto de 200. Depois oramos, Deus conseguiu reduzir. E eu falei: não sei se você sabe, minha senhora, mas o rapaz que está com oficina mecânica até lá, ele foi até a imobiliária e ele fez uma oferta de pagar 1.000 e poucos reais, ou seja, bem a mais do que o João e eu podíamos pagar. Tínhamos dizimista? Tínhamos, mas o dízimo não chegava ao total de R$300. Às vezes chegava a R$400, às vezes chegava a R$400. E isso eu vim me entristecendo. Por que essa palavra? Talvez você fale: me perdoe eu ter perdido a paciência e ter falado. Mas verdadeiramente, olha a palavra que Deus me deu há 5 dias. Há 5 dias eu acordei e eu orei. Se você acha que quando eu falei esse filho do capeta, esse filho de Satanás vem me entristecer mais do que eu já estou triste, mais do que eu estou para baixo,
Aí, eu me arrependi na hora, irmão, me arrependi. Só sem querer, porque você percebe que Satanás, ele usa a boca de pessoas, mas eu me arrependi de verdade. Mas quando eu cheguei aqui, enquanto eu estava fazendo o meu arroz e a vitamina da minha mãe, Deus me trouxe a lembrança. Eu falando com Deus, eu falei, poxa Deus, a gente faz um esforço tão grande para manter tua obra. E vem essas pessoas, o Senhor me perdoa ter saído sem querer, mas caramba, a gente pastor, se tu cortar, sangra. Pastor é ser humano, como qualquer um. E eu falando com Deus, Deus falou comigo. Filha, qual foi a palavra que eu te dei há 5 dias atrás? E eu fui no meu canal no YouTube. E você vai encontrar uma palavra que Deus me deu. E estava tudo legal, estava tudo bem. Deus me deu uma palavra. Ou seja, enquanto a pessoa estava falando isso, mas eu não sabia que ela estava falando. Né? Eu pedi oferta, poucos ofertaram na verdade. A igreja pediu ofertas de cobertores, não recebemos nenhum cobertor. Pediu oferta de casaco, porque nós lidamos com moradores de rua e não recebemos. Nós recebemos muita gente falando, vamos te ajudar, mas não ajudaram. Ah, pede para fulano, pede para o pastor ciclano, ou seja, eu estou te dando endereço, mas eu mesmo não vou te ajudar. E eu ali falando com Deus, Deus falou, filha, qual foi a palavra que eu te dei há 5 dias atrás? E eu fui no meu canal e estava assim, na hora Deus me trouxe a lembrança. E o título é, não espere reconhecimento de quem não é teu amigo. Só que quando Deus me deu essa palavra, Deus não estava falando de seres humanos, Deus estava falando de demônios. Tanto que se você acessar o meu canal e botar lá, não espere reconhecimento de quem não é teu amigo, eu vou começar a palavra falando justamente de um dia que um demônio manifestou e virou para mim e falou, quem é você? Para me repreender. Ou seja, Deus, ele olha o coração. A palavra que Deus está me dando hoje, não importa o que falam de você. Se a pessoa se levanta contra você, não fique fazendo como eu errei. Falando assim, filho de Satanás, ser filho do capeta, está se levantando. Para me entristecer mais do que eu já estou triste, não faça isso, não faça. Eu errei e já pedi perdão a Deus. Não faça dessa maneira. Tenha misericórdia, porque nosso Deus é misericordioso. Ame os que te perseguem. Ajude os caluniadores, ajude quem... Porque a palavra de Deus fala que se você fizer o bem só para quem te ama, que galardão, olha o que Jesus fala, que galardão você vai ter. Então é para amar quem não te ama, é para ajudar quem te persegue. Essa é a palavra de Deus, é para viver isso. Então não fale como eu falei, eu errei, estou falando para você, não erre. Aprenda com o meu erro, eu já me arrependi, então não erre. Mas Deus não tem por inocente o culpado. Deus não tem aquele que se levanta para te caluniar, aquele que pega, olha pela aparência. Qual é a aparência? Chegou lá, viu uma igreja onde o João, muitas vezes a maior parte do tempo sozinho, para economizar com o pedreiro, chegava do trabalho, trabalhando à noite, quando ele ainda estava trabalhando, virava massa, botava piso, porque ele não é pedreiro, mas fez lá bonitinho, fez o melhor, levantou sozinho uma pia de quase 3 metros, sozinho ele levantou, Deus ajudando ele. Para agora a gente está ouvindo isso, Deus não tem por inocente culpado, irmão. Deus não tem. Se estão se levantando contra você, olhando pela aparência, né? Quando nós começamos a vender quentinha, nós oramos primeiro, porque o João estava desempregado. No nosso desespero, mas Deus estava falando, vou fechar a igreja. E por que Deus fechou a igreja? Porque quantos chegaram até nós e falaram, nossa, estou sentindo no coração de dizimar aqui. Nossa, Deus está falando comigo de eu congregar aqui. Mas não congregaram, mas não dizimaram. Falaram isso, mas não fizeram. Ou seja, Deus até falou com as pessoas. Então Deus falou, vou fechar a igreja. Por quê? Porque estava sendo muito difícil para nós sozinhos manter, praticamente sozinho, manter a igreja. Nós tínhamos os nossos dizimistas, poucos. Nós tínhamos pessoas que às vezes dizimavam, outra não dizimam esse mês que vem, estou apertado, não dizimam. Mas o dízimo, praticamente, R$300 para manter uma igreja, com o custo, quase R$3.000. Quem estava bancando era a gente, irmão. Pode falar o que quiser, mas quando eu morrer,
é para Ele que eu vou dar satisfação. Deus não tem o culpado por inocente. Tem muita gente olhando pela aparência. Tem muita gente, em vez de orar e pedir, Deus me revela o coração. A palavra que Deus fala para Samuel, para encerrar, está aqui. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, Samuel viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Ou seja, por fora parecia que era de Deus. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o coração. Aprenda a orar e pedir a Deus para te revelar, e Ele vai te revelar. Ele vai te revelar. Deus vai te dar o dom de discernimento de espírito. Deus vai te revelar por dentro. Vamos aprender a ver como Deus vê. Deus estava ensinando a Samuel a olhar por dentro. Beijo na alma.